visto daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas, né? E como Deus é bom o tempo todo, né? Nós podemos ver o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. Então nós se alegramos porque Deus está com suas mãos estendidas. Amém por isso, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. O tema que o irmão colocou, os amados, né, colocaram, pastor, é um tema muito importante para as nossas vidas, né? E fala muito sobre renúncia. Fala sobre renúncia, fala realmente da gente colocar a nossa vida em prática, de fazer realmente conforme o contexto bíblico nos ensina. Então é algo bem gostoso de a gente pregar, de a gente falar. E eu creio que Deus nessa noite vai falar comigo, vai falar com você através da mensagem. Amém? Amém. O Kairos de Deus e o Cronos do homem, né? Como é bom quando se alinham, né? E como é bom quando Deus alinha, porque Deus vai chegar e vai pegar cada um de nós e vai falar assim, ó, agora chegou o tempo de eu endireitar você e colocar nos trilhos. Amém, igreja? Quando Deus determina no céu, ninguém impede aqui na terra. Quando Deus dá uma ordem no céu, ninguém impede aqui na terra. Então, como é gostoso quando Deus começa a trabalhar. Sexta-feira eu já falei ter vindo, né? Mas graças a Deus teve uma mudança, porque eu estava gripado de uma forma. Na sexta-feira eu estava com uma dor de cabeça e o corpo completamente ruim. E Deus se preparou, passou, e agora, graças a Deus, a melhora. Amém, igreja? Por isso, vamos abrir lá então, em Gálatas capítulo 6, é isso? Que é o tema da igreja que está sendo colocado. Gálatas capítulo 6, nós vamos começar do versículo 6 em diante. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Gálatas 6, o seu versículo 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que instrui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfalecemos. Amém, igreja? Amém. Esse é o tema da igreja, né? O contexto aqui da palavra de Deus. E o texto 9 vai falar assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Como é bom quando nós entendemos o contexto de Gálatas. E Gálatas é onde Paulo começa agora a instruir os seus servos. Lembrando que ele pregou, falou de Cristo Jesus, trouxe a nova aliança para eles, do Cristo ressurreto, do Cristo que renovou. E esses homens agora estavam começando a sair fora do caminho. Começaram realmente a se distanciar de Deus. Quando você começa a ler o capítulo 1 em diante, você vai ver que a primeira coisa que Paulo vai falar é do seu apostolado, do que ele recebeu, do que ele é, que quem deu para ele, que é de Cristo Jesus. Então ele começa ensinando eles: o que eu recebi não veio de homem, mas veio do céu. E quando ele está defendendo, está falando para eles: olha, o que eu passei para vocês foi algo que veio do céu, foi o próprio Cristo que teve comigo, e ele foi me disciplinando, foi me ensinando, foi me guiando, para que você pudesse hoje receber a plenitude. Ao mesmo tempo que ele vai falar: olha, tudo que nós recebemos do pai também Abraão, lá atrás da aliança que Deus fez com ele. Então a carta aos Gálatas é onde Paulo vai começar a dizer para esses homens que receberam a mensagem de Cristo Jesus, que não era para eles voltar à velha doutrina ou sair dos princípios de Deus. O que Paulo está dizendo: não saia da direção que Deus nos concedeu, que Cristo nos concedeu. Permaneça fiel, porque nós fazemos parte de uma nova aliança. Nós fazemos parte da cruz do Calvário, que Cristo morreu por mim e por você. Paulo começa a defender isso, começa a mostrar isso. Então a estrutura de Gálatas é onde Paulo começa a mostrar para esses homens: não vamos voltar ao velho judaísmo, não vamos entrar na circuncisão, de forma alguma. A nossa circuncisão é Cristo Jesus na cruz do Calvário, aquele que morreu e ressuscitou e derramou o seu sangue por mim e por você. A primeira coisa que ele vai fazer, eu quero colocar isso na sua mente, porque a partir daí nós vamos ver como é fácil, muitas das vezes, nós saímos fora daquilo que Deus, do que Jesus apresentou para nós.
ele traz em memória deles. Ei, você lembra do pai Abraão? Vocês lembram que ele recebeu pela fé já o Evangelho? Abraão já tinha recebido a visão, a promessa, a graça de que Cristo ia vir na terra. Abra lá em Gálatas capítulo 3. Volta aí. Olha o que ele vai dizer no capítulo 3. Só para estruturar, eu estou falando para vocês. É do céu, não é na terra. Amém, igreja? Amém. Paulo está dizendo, o que vocês estão recebendo não vem da terra, vem do céu, é do próprio Jesus sobre a sua vida. O que tem sobre vós é o Espírito Santo. E para ele vir, Cristo precisou morrer, subir e falar com o Pai, desce o Consolador, para que ele seja firmado na tua palavra. Mas ele vai dizer, olha o capítulo 3, o versículo 6. E é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé, quem é o da fé? Eu e você. Amém, igreja? Amém. Amém? Amém. Eu e você somos da fé. É que são filhos de Abraão. Ora, dentro das Escrituras, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Meu Deus! Deus abre a visão para Abraão. Abraão, o que você está vendo? Eu estou vendo Cristo na cruz do Calvário, morrendo por muitos para levar sobre si o mesmo do seu pecado. Ele está expressando isso para os lados. Ei, vamos firmar. Vocês receberam algo que vem do céu. Eu não tenho nada para vocês, porque eu, Paulo, não tenho nada. Eu não tenho completamente nada. É Deus alinhando o tempo. É Deus mostrando para eles. Chegou um novo tempo que vocês viverem em Cristo Jesus. É Deus. É Cristo. E vamos estar falando para eles. Vocês recebem isso. Mas o texto que nós lemos, tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Mas olha o que é interessante. Por que Paulo vai falar? Você lembra de Abraão? Por que ele chama o texto? Você lembra de Abraão, do pai Abraão? Ele está falando sobre aliança. Quando ele deixa a mensagem, lembra de Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão. Quando nós voltamos no passado, nas Escrituras, e nós começamos a ver o que Deus começa a fazer. Deus olhou para a humanidade, viu um homem, Abraão. Não que Abraão fosse qualificado em alguma coisa, de forma alguma, mas Deus escolheu Abraão e falou: eu vou te chamar de um dos caldeus e vou te fazer uma grande nação através de vós. Ele faz uma aliança com Abraão e vem correndo a história. É interessante. Deus é amor, não é amor? Mas Ele é o consumidor também. Ao mesmo tempo que Deus está fazendo uma aliança, é um sinal que Ele está o quê? Olhando para todos da terra. Os olhos de Deus estão atentos a todos que estão na terra. Não há nada fora do controle de Deus. Deus está olhando, está vendo, está observando cada ação de cada um de nós. Enquanto Deus está chamando, Abraão está caminhando com ele, está ensinando. Ele vai falar: Isaac é a promessa. Isaac nasce. E quando Isaac nasce, eita! O homem da promessa nasceu, mas não ficou só aí. Ele ora, sua mulher tem um filho, não só um, mas tem o quê? Gêmeos. É a primeira vez que nós vamos ver gêmeos na Bíblia. Essa mulher estava gerando algo dentro de si. Ela falou: há uma grande confusão, uma grande briga que eu não sei o que é. E quando ela vai falar com Deus, Deus fala: o que está gerando aí são duas nações. Não fala que são dois filhos, mas fala que são duas nações que estão sendo geradas dentro de nós. O que ele fez? Essas nações vão fazer a diferença sobre a face da terra. Deus está dizendo: eu tenho uma aliança com o mais novo. Ei, ainda estava no tema. Eu tenho aliança com esses dois. Mas os dois resolvem Jacó. E quando cresce, Jacó toma posse da bênção, porque ele crê naquilo que Deus tem para ele. Naquilo que Deus tem para ele. Jacó começa agora a firmar sua família. E quando começa a crescer, ele começa a ter filhos. E um dos filhos dele, um homem já crescido. E esse homem é que nós vamos entrar na história dele agora. Ele é o quarto filho de Jacó, de Lia na realidade. Abra lá em Gênesis 29. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Amém. Você pode continuar dando glória. Aleluia. Aleluia. Eu creio, Espírito Santo. Gênesis 29. Deixa eu achar minha Bíblia aqui em nome de Jesus. Deus. Posso correr aqui. Gênesis 29, o seu versículo 35.
contas, esta fez louvar o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. Amém? Judá. Judá. Esse é o quarto filho de Lia. Lia já teve 3 filhos antes deste. Em todos os filhos que ela teve, ela estava esperando que seu esposo reconhecesse, viu a graça de Deus. Mas em Judá ela resolveu fazer diferente. Ela quer dizer nesse contexto de Judá, quer dizer, Deus seja louvado. Amém? Deus seja louvado. No quarto filho que ela vai gerar, parece que essa mulher ela tem um conhecimento, parece que ela entende do que Deus está fazendo na terra. Ela no quarto filho ela fala, Deus seja louvado. Esse é o significado do nome Judá. É como se ela entendesse, esse meu filho vai fazer a diferença na terra. Sabe quando nós temos filhos, e nosso filho vai ser bênção, vai ser de Deus, vai ser um mistério na terra, não é verdade? Nós queremos isso, nós pedimos isso, que Judá foi crescendo, mas chegou no momento da história desse homem, que o próprio Deus chegou e falou assim, olha, Deus resolveu matar o homem da terra. Você sabia que Deus resolveu matar o homem da terra? Deus falou, eu vou matar esse homem agora. Eu vou matar esse jovem daqui. Eu vou matar ele. Deus determinou que Deus se executou aqui na terra. Ixi, agora ficou estreito, né? Agora ficou estreito, né? Judá é um filho que particularmente Lia diz assim, olha, eu gerei por 4 vezes, e essa 4ª vez eu sei que Deus está encerrando, Ele vai dar um tempo, mas esse daqui eu quero entregar no teu altar, porque tem promessa de Deus, amém, igreja? Judá tem promessa de Deus, e quando entrega no altar para Deus, seja louvado, mas um presente do povo de Deus. Existiu um momento que esse homem se afastou do pai dele, e ele teve filhos. E esses filhos não foram bons diante dos olhos do Senhor. Verdade, Deus. Não foram bons diante dos olhos do Senhor. Eu quero dizer com isso que Deus está olhando a todos que estão na face da terra. Não há nada em oculto que Deus não esteja vendo. Verdade, Deus. E que você semear, você vai colher, seja para a vida ou seja para a morte. A decisão é de cada um de nós. Abra em Gênesis. Amém. Glória a Deus. 38. Abra em Gênesis 38. Olha a situação. Quando nós passamos no capítulo 33 de Gênesis, que José foi vendido, Judá resolve na sua cabeça sair da tribo. Ei, Verdade. Ixi, ninguém pegou, né? Verdade, Deus. Judá fazia parte de uma tribo que tinha uma aliança com Deus. Ele resolve por si mesmo, quero sair, quero abandonar e vou andar sozinho. Ei, você tem uma aliança com Deus, não adianta você querer sair e andar sozinho, porque vai se dar mal. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Porque Deus está olhando o que eu e você estamos fazendo. Não tem brincadeira com Deus não. Ou é ou não é. Não tem brincadeira. Deus está no céu olhando a minha ação e a sua ação. Se ela não for digna, Deus vai responder aqui na terra. E que você semear, por certo você vai colher. Olha o que Deus vai dizer. Olha o que o texto vai dizer no capítulo 38. Vamos começar no versículo 1 para a gente poder entender a história. Amém? Aconteceu. Quando ele está dizendo assim, olha o que aconteceu. Alguém está contando uma história. Aconteceu o quê? Vou narrar para vocês a história. Diz assim, por esse tempo que Judá se apartou. Olha, se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Irã. Ali viu Judá, a filha de um cananeu chamado Sua. Ele tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E lhe deu o filho e o pai lhe chamou tomou a conceber e deu à luz ainda. Opa, deixa eu achar aqui, tá bom? Peraí. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Sela. Opa, deixa eu lá de lá para cá, porque está melhor que aqui está bem. Tá. Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e ela chamou o seu nome Onã. Vai lá. E continuou ainda e deu à luz a um filho e chamou a seu nome Sela. E Judá estava em Ezibe quando ela o deu à luz. Pode seguir. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito. Marca isso, o seu primogênito. E o seu nome era Tamar. Segue.
Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. É Deus. Está entendendo? Glória a Deus. Quer dizer que o homem está na terra e Deus está assim para ele, ó. Estou vendo a sua ação, estou vendo o que você está fazendo e vou descer com juízo sobre vós. Ou você se arrepende ou você desce a sepultura. Meu Deus. Ei, Deus está olhando para ele e falou: você vai morrer. Ele não fez o que era agradável diante de Deus. Mas deixa eu contextuar tudo isso para você entender. Judá tinha promessa na sua vida. Ele sai e se casa com uma mulher que não tem nada a ver, porque ele tinha que estar dentro da sua área, dentro da sua tribo. Ele saiu em desobediência ao pai. E por ele ter saído em desobediência, ele vai fazer o que ele quer, o que lhe apraz, o que está no seu coração, vai ser manifesto. Ele casa com essa mulher, tem os filhos, e os seus filhos, possivelmente, com certeza, sentavam à mesa com o pai, e o pai falava: a minha geração é uma geração de promessa. A minha geração é uma geração que tem promessa de Deus. Por quê? Porque o meu pai Jacó, ele recebeu de Deus o que o pai dele recebeu, que foi de Isaac. Isaac recebeu de Abraão. O dia que Deus visitou Abraão, tirou Abraão da terra dele, da escravidão dos caldeus, e falou que ele seria uma grande nação. Porque era normal eles dizer da onde eles eram: eu sou um hebreu e eu tenho uma história para contar para você. Então ele era para chegar a ser um primogênito, era para ele ter o benefício de muitas coisas, principalmente da linha messiânica. Mas ele despreza isso, ele larga a mão disso. E quando Deus olhou para ele, viu o que ele estava fazendo, Deus o matou. Deus exterminou ele, porque o que o homem semear, por certo ele vai colher. O que o homem semear, ele vai colher. Oná, ele ia casar com Tamar, para substituir o irmão, para ficar, para dar o levitário. Ele ia ter filhos e não seria dele, seria do irmão. Ele também não agradou a Deus, porque toda vez que ele entrava, a mulher jogava o sangue da terra. Deus também o matou. E Deus também o matou. Se você continuar lendo, você vai ver. Deus olha para essa situação e fala: isso não foi isso, porque o que é para você fazer, você não está fazendo, dando fruto para o reino de Deus. Amém, igreja? O que é para fazer, nós não fazemos, ou não estão fazendo. Então Deus matou Oná também. O texto ainda continua, e tem um terceiro filho, e no terceiro filho ele vai dizer assim: olha, meu filho, o céu é longo demais, não dá para dar para casamento por você, volta para a casa do seu pai. Volta para a casa do seu pai, fica lá na casa do seu pai, e no tempo oportuno eu dou cela a você para que continue a prole. Entenda que eles têm uma missão, eles têm um propósito que Deus estabeleceu sobre a vida desses homens. Eles sabem do que Deus está para reger a vida deles. Eles sabem o que está para acontecer, porque Abraão foi passando para Isaac para Jacó, e os demais assim era feito. Então eles sabiam quem eram, tinham uma identidade, tinha uma história, tinha uma origem. Não é qualquer um, amém, igreja? Nós somos qualquer um, nós temos uma origem, nós temos um destino, nós temos uma história para contar, porque Cristo habita na minha vida e habita na sua vida também. Então Deus está olhando e vendo as ações de cada pessoa, e Ele vai julgar segundo Ele determinou. Porque no tempo oportuno, quando Jesus vem buscar a sua igreja, alguns vão subir, mas uns vão ficar. Por isso que o tema, quando vai falar que o homem semear por certo, ele vai colher. E não nos cansemos de fazer o bem, para que no tempo oportuno possamos não descansar, porque nós temos que nos fortalecer no Senhor. Judá não dá o filho dele, mas manda a menina embora, despreza particularmente a menina. Olha só o que está acontecendo nesse meio familiar. E não estamos fora do tema não, nós vamos entrar já já. Deus vai alinhar o tempo dele com a vida dessas pessoas, e lá na frente a gente vai ver o resultado do que vai acontecer. Amém, igreja? Enquanto a menina está lá, Judá está vivendo a sua vida, já se passou o tempo, já era para ter entregue o menino para ela, para que ele pudesse gerar. Aí Tamar está sabendo que o sogro está vindo para uma determinada região. O que ela faz? Eita glória! O que essa jovem faz?
Deus. Ah, oh, glória, amém, igreja. Posso ter glória aí para Jesus? Posso ter glória? Oh, Jesus. Glórias. Aleluia. Ele está indo de viagem e ele já fica sabendo. E ela vai se vestir, vai tirar suas roupas de velório e vai se vestir com uma roupa de luta cultural. Quando eu estou lendo o texto, eu fico olhando assim e falo, meu, como é que ela vai se vestir disso? E para onde ela vai? Por que ela vai fazer isso? Porque é incomum uma pessoa que tem um certo padrão se vestir e se colocar numa posição como essa. É uma verdade. É incomum, mas essa jovem faz isso. E ela vai definir para mim e para você uma coisa muito importante: o caráter de Judá. Ó, o que ela está fazendo é mais ou menos assim: ele é meu sogro, eu conheço ele, eu sei da índole dele, eu sei como ele é. O que ela está definindo é mostrando o caráter de Judá, como é corrompido, como ele está distante de Deus, tão longe, está tão corrompido, porque ela vai se vestir e vai se posicionar como se fosse uma prostituta cultural. E nesse processo, nós lembramos que ainda não está estabelecido a lei do povo judeu. Você sabe que a lei vai vir só daqui 500 anos praticamente. Você sabe que a lei vai vir só daqui lá mais para frente. O povo ainda vai crescer, vai para a terra do Egito, vai multiplicar, como foi dito aqui, lá no Êxodo. Depois, quando Deus vai chamar ele, já são milhões de pessoas que vão sair de lá. Então não é uma lei estabelecida, não tem um processo estabelecido. Estão um povo em crescimento. Então essa jovem toma atitude. É como se ela sentasse à mesa com eles e entendesse o propósito de Deus na vida deles. Cara, o que nós temos, o que vocês têm, é precioso demais para se perder. Por isso que ela queria casar-se com Sela e quando filho, para que ela pudesse gerar. Então o propósito dela era gerar. Não é uma abominação, mas o que ela quer gerar é para o Senhor. Enquanto essa mulher se posiciona, esse homem adentra ela e deixa alguns pertences na mão dela. Lá na frente ele fica sabendo o que aconteceu. Olha, Judá, os fofoqueiros chegaram e disseram: a sua nora está grávida, a sua nora está gerando, a tua nora está gerando filho. Ele já desceu já para pegar ela e matar ela. Vamos apedrejar e vamos matar ela. Chegou nesse ponto do contexto, quando vai chegar perante ele, ela vai mostrar aquilo que concedeu. Olha, fica nas minhas mãos, você reconhece, eu reconheço. Eu entendo sim, eu reconheço, é meu. Então, o que você fez comigo? Aí ele vai dizer assim: mais justa é você do que eu. Mais justa é você do que eu. Olha o versículo 26 do capítulo 38. Aconteceu que estando ela para dar a luz, perdão, 26. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Sela, meu filho, e nunca mais a consumiu. Jesus amado. Ó, da fora, saiu e quer andar de qualquer jeito. Deus começa a alinhar, Deus começa a trazer, Deus começa a fazer novamente. Vai doer, vai machucar, mas Deus vai trazer, porque a partir desse momento ele olha e fala: mais justa é ela do que eu, do que ela fez. Mais justa é ela, porque eu prometi e não cumpri, mas por certo Deus está na história. Encerra-se a história desse povo aqui. Acabou. Você não vê mais falar sobre Tamar, você não vê falar mais sobre Judá, entre aspas. Você não vê mais história contando mais nada. Mas olha o que vai acontecer com a ação dessa mulher. Aleluia, Deus. Ela marca história. Ela está vendo não aqui, mas está vendo lá na frente. Quando essa mulher tem os seus dois filhos, olha o que vai dizer o texto. Aconteceu que estando ela para dar a luz, havia o quê? Gêmeos no seu ventre. Segunda vez na Bíblia que vai falar sobre gêmeos. Nunca mais você vai ouvir falar sobre gêmeos. É a primeira vez que Deus vem e fala assim: vou exterminar dois aí na terra, porque não tem cumprido e tem rejeitado a minha vontade. A mulher de Judá também morreu. Judá agora vai ser particularmente obrigada a voltar à sua casa de novo. Ó, meu Deus.
Ninguém deu glória nem aleluia. Judá vai ser obrigado a voltar para a casa do pai novamente. Vai estar na casa do pai, cuidado pelo pai, orientado pelo pai, para que dê o fruto no tempo oportuno de Deus. Você vai ver Judá agora na casa do pai, próximo do pai. Por quê? Ele tem que não adianta ficar distante do pai, tem que ficar perto do pai. Perto do pai, vai morrer, vai perecer. Ficar perto do pai. Ali a segurança, é porto seguro. Ficar perto de Jesus, é porto seguro, é segurança. Essa mulher está gerando 2 filhos. Ela falou assim: o que eu vou gerar não é para mim, mas é para o Senhor. Oh, glória! O que eu estou gerando não é para mim, é para o Senhor. No tempo oportuno Deus vai justificar, no tempo oportuno Deus vai virar, no tempo oportuno Deus vai abençoar. Ela gerou, a parteira veio, olha o versículo 28. E nasceram um pôs a mão agora, a parteira tomando lhe atou um fio encarnado e disse: esse saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste, saíste. E lhe chamaram Pérez. Amém, igreja? Pérez. Depois que saiu o irmão, em cuja mão está o fio encarnado, ele chamou Zera. Ela estabeleceu, ela teve, ela gerou. O nome do menino é Pérez. Pérez. Esse nome é importante para mim e para você. É importante. Era primogênito. Ele fazeria parte da aliança messiânica se ele recebesse a palavra e guardasse no seu coração. Se ele tivesse essa palavra e guardasse no seu coração, ele ia fazer parte da genealogia de Cristo Jesus. Mas porque ele rejeitou, e Deus viu que ele rejeitou, assim como Esaú, Deus o matou, Deus tirou da linhagem, Deus exterminou ele e Aunã. Não ficou ninguém, para que também Judá voltasse à casa do pai e ali pudesse ser estabelecido. Mas a ação dessa mulher gerou algo. Amém, igreja? O alinhamento que Deus deu na vida dessa mulher foi diferente. O que ela fez marcou história. A sua ação marcou história. Então por isso nós não devemos sair fora da presença, mas devemos estar para fazer história com o Senhor e no Senhor e para o Senhor. Não vou fazer a minha história, mas é daquele que me chamou para a boa obra, é para o Senhor Jesus de Nazaré, é para a glória dele. Então enquanto nós estivermos fora, tudo que produzimos vai morrer, porque não vem do céu, é humano, é da terra. Tem que ser espiritual, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Por isso é importante eu conhecer a estrutura de Gálatas. Quando Paulo está pregando, Paulo está falando: vocês não devem sair daquilo que vocês já receberam. Vocês receberam o que vem do alto, o que vem do céu. A lei não nos pertence mais, o tempo dos judeus não nos pertence mais. O que nos pertence é Cristo ressurreto. É o sangue dele sobre mim, sobre a sua vida. É a nova aliança. Deus, o Espírito Santo. Abre Ruth capítulo 4. Glória a Jesus. Vamos chamar a Deus. Fica à direita. Ruth capítulo 4. Versículo 11. Primeiro dados. Vocês sabem quem é Ruth? É a Moabita. Lembra da Moabita? A Moabita nada tem a ver com o povo de Deus. Mas quando ela estava com a tua sogra, ela falou: eu vou contigo, porque o teu Deus vai ser o meu Deus. O teu Deus vai ser o meu Deus. O teu Deus vai ser o meu Deus. Eu vou caminhar contigo, eu vou pelejar contigo, eu vou sofrer contigo, porque o seu Deus vai ser o meu Deus. Ela abriu a mão, ele abriu a mão dos deuses dela. E agora ela vai fazer história também. Aleluia. É, papai. Olha o versículo 11 do capítulo 4. O que está sendo estabelecido neste momento, enquanto os homens estão na porta. Diz assim o versículo 11: e todo o povo que estava na porta, os anciões disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher a entrar na tua casa, como Raquel e Lia, que ambas edificaram a casa de Israel.
em tu Boaz, a valorizadamente, em Efratá, que faz o Gideone aclamado em Belém. Esses homens estão falando assim: lembra-te de Raquel e de Lia, a qual essas vieram as gerações que nós pertencemos no dia de hoje. Lembra-se dela. E ele continua a dizer: e olha o que vai acontecer, como Deus alinha o tempo e coloca as coisas no eixo, e diz: seja a tua casa como a casa de Pérez. Amém, Senhor. Seja como a casa de Pérez, de Tamar, teve de Judá, por glória que o Senhor te dá desta jovem. Ei, olha o que está acontecendo no meio desse campo da história. Esse homem está dizendo assim, ó: assim como Tamar teve Pérez, Pérez está entrando uma linhagem agora profunda. Ele está recebendo algo de Deus no céu sobre a vida dele. Olha o que eles estão dizendo. Glória. Olha o que vai dizer o versículo 18 para você entender. Se você sabe da história de Davi, como foi falado, você sabe da aliança que Deus fez com Davi. Mas olha como começa a genealogia. Olha como está explicando o que ele está dizendo assim: este eu escolhi, eu separei, e vai estar na genealogia do meu filho amado. Olha lá, são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esdrão, Esdrão gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nação, Nação gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Davi, olha só onde nós vamos encontrar esse jovem chamado Pérez. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Deus olhou e falou: este está servindo para mim. Eu estou escolhendo ele, estou separando. Ele vai fazer parte da viagem de Cristo Jesus. Vai raifado com Davi. Por isso que é importante eu estar em Cristo, porque eu vou fazer parte de uma aliança, de uma geração, e vou ter uma história em Cristo Jesus. Pérez está embutido. Oh, glória! Para você entender mais um pouquinho, Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1. Aleluia. Deus, aí é profundo, hein? Olha o versículo 3. Aleluia. Só você veja dá para saber. Aleluia. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera. Pérez gerou a Esdrão. E aí ele vai vir sucessivamente sobre a genealogia até chegar em Cristo Jesus. Verdade, papai. Deus está dizendo: olha, alguém que vou colocar as coisas em ordem. Não é você, mas sou eu que cooperar, sou eu que escolho, sou eu que separo, sou eu que faço sobre a face da terra. Os meus olhos ainda estão sobre os meus filhos que estão na terra. Ele alinha para chegar até Jesus Cristo. Por isso que quando nós olhamos a carta de Gálatas, ele está dizendo assim: ó, o que nós recebemos foi do Pai Abraão, nós recebemos pela fé. O que tem em nós é pela fé, não é pelas obras, não é pela lei, é por Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário. É o Espírito Santo que foi otorgado na minha e na sua vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem não quer, não tem problema nenhum. Mas Deus está olhando para você: não quer, não tem problema. Vai morrer, porque quando o Senhor Jesus vier para o seu juízo, o que vai acontecer? Ele vai jogar a cruz que não quiseram, a cruz que rejeitaram, e se dobraram em deuses distantes. É isso que vai acontecer. Mas aqueles que receberam, vai subir no céu. Aleluia. Por isso que chegou um tempo de decisões. E a maior decisão é: eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Então, quando nós olhamos para a história de Tamar, o que ela queria é que ela entendeu o que nós temos que gerar, não é para nós, mas é para o reino de Deus. Amém, igreja? Porque o propósito fundamental, nós não vamos ter mais Judá entrar em nenhum propósito, nenhum casamento. Não vamos. Porque Judá recebeu a palavra do seu pai. Judá, quando voltou para o
pai abraçou, cuidou, zelou e falou: Judá, tem uma promessa sobre a sua vida. Tem uma promessa sobre a sua vida. Não é eu que falo, mas a Bíblia fala. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Judá, você tem uma promessa. Você tem uma promessa. Nós temos uma promessa de Deus. Quando vai se terminar o capítulo de Gênesis, que é o capítulo 49 e o 50, quando vai encerrar, Jacó vai chamar os seus filhos e vai entregar uma bênção sobre a vida deles. Cada um deles vão receber algo da parte do Senhor, da parte de Deus. Cada um deles. Para Judá é diferente. Porque quando Lia estava gerando, a importância do que você está gerando e como está gerando. Lia, enquanto estava sendo fértil por 4 gravidez, no quarto ela decidiu: o Senhor seja louvado. Por Judá, o Senhor seja louvado. Encerrou. Só depois de muito tempo ela foi ter filhos, mas naquele momento ela entendeu que era o propósito de Deus. Se você olhar no Gênesis capítulo 49, no seu versículo 8, diz assim, ó. Olha o que vai dizer. Jacó está entregando a bênção e falando daquilo que está contando com o Messias lá na frente. Ele está direcionando, ele está alinhando. O tempo de Deus vai acontecer e você vai fazer parte desse tempo. Amém, igreja? O Kairos de Deus vai se alinhar com o seu propósito para se cumprir o que foi dito. Olha lá, versículo 8: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é o leãozinho da presa sobre ti. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despedaçará? Despertará, perdão. O cetro não se redará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Ele está falando: o Messias vem de você. Eita! Todos vão te adorar, todos vão buscar a presença daquele que vem da sua genealogia. Meu filho, eu estou estabelecendo essa aliança. O Senhor determinou, porque a hora do pecado superabundou. Por isso nós nos alinhamos quando Paulo está passando a mensagem aos Gálatas e dizendo: ó insensato Gálatas, por que agora vocês estão se desviando dos conceitos, dos princípios ao qual vocês já foram estabelecidos? Não volte ao velho costume do judaísmo, não permaneça fiel ao que vocês receberam, porque tudo que ele entregou veio do céu, nada veio da terra. Amém, igreja? Então é o tempo de nós decidimos andar realmente com Cristo Jesus, porque nós vamos ter história, nós vamos mudar o tempo, nós vamos ver as coisas acontecerem e não vamos esquecer, porque nós temos que buscar a sua igreja, aonde nós estaremos. Por isso que vale a pena perseverar, por isso que vale a pena persistir, por isso que vale a pena continuar lutando. Não desanime em nada na sua vida, não pense que é o final, porque não tem final para nós, a não ser a eternidade. E quando chegarmos na eternidade, ainda não é o fim, porque nós vamos estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda palavra que foi dada é nos chamar a atenção de que nós precisamos voltar realmente a Deus. É simplesmente isso, é estarmos na presença dEle, porque longe dEle nós não vamos fazer nada que vai ser produtivo. Mas quando nós estamos na presença, nós marcamos história. Amém, igreja? Como foi dito o texto: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Não desfaleça. Continue perseverando, continue fazendo o que é bom, continue fazendo o que é reto, que por certo a recompensa virá. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Agradeço a Deus pela oportunidade, pela presença da palavra, que ela faça fruto no seu coração, na tua alma e no teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Nossa palavra aí, para o pastor, o pastor, amém? O Alex, um dos dois aí.